Começando mais uma semana juntos aqui na Rádio de Minas e nós vamos conhecer agora as manchetes do programa de hoje. Chegando o repórter Cláudio Rezende. Semana de decisões no Brasileirão e no Estadual. Bora falar do Galo, que está fazendo as contas para se classificar no Campeonato Mineiro e quer também buscar a primeira vitória no Brasileirão. Alô, Cláudio Rezende, bom dia. Um abraço, bom dia a você também. Ótima semana a todos. O Galo volta a fazer contas, a matemática para a última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro. Os resultados do fim de semana foram bem ruins, principalmente o empate em casa contra o Atlético. Na última rodada, além de vencer o Itabirito em Nova Lima, no estádio Castor Cifuentes, o Atlético vai ter que contar com o tropeço da URT, que recebe o rival, o Cruzeiro, lá em Patos de Minas. A diretoria do Galo, primeiro Paulo Brax, no sábado, ontem, em entrevista a Itatiaia, o presidente Sérgio Coelho pedindo medidas da Federação Mineira de Futebol quanto à arbitragem. O Atlético vem se sentindo bastante prejudicado em jogos do estadual, em 3 partidas, clássicos contra América, Cruzeiro e no duelo contra o Atlético, em um pênalti não marcado no Coelho. O Galo, que antes dessa rodada decisiva no Campeonato Mineiro, que vai acontecer no sábado de Carnaval, tem o Brasileirão, que é prioridade. Terceira rodada será agora quarta-feira. O Atlético recebe o Remo na Arena MRV, 8 horas da noite, com a volta do time considerado titular, já que Sampaoli tirou alguns dos atletas no fim de semana, eles ficaram como opções no banco de reservas. O atacante Júnior Santos não vai mais para o Bahia, está reintegrado à disposição do técnico Sampaoli. É o Galão da Massa voltando a fazer contas para a última rodada do Campeonato Mineiro. Os resultados do fim de semana não foram bons para o Atlético, principalmente o empate dele contra o Atlético, somados também a outras situações que aconteceram, como vitória do Tombense, do rival do Cruzeiro, que apertaram o Galo, que neste momento é o terceiro melhor segundo colocado. Não estaria classificado agora. Se vencer no fim de semana, como tem 2 confrontos diretos na última rodada, entre o RT e Cruzeiro e América e Norte, são times que estão disputando classificação. O Galo poderá sim avançar às semifinais do Campeonato Mineiro. Mas a calculadora está na mão. O Galo que no sábado de Carnaval enfrenta o Itabirito em Nova Lima. Tá? Com amor. Agora uma semana importante para o Atlético. A gente falou do Campeonato Mineiro, mas a prioridade é mesmo o Brasileirão, que já tem a terceira rodada. Na quarta-feira, o Galo recebe o Remo de Belém do Pará na Arena MRV para buscar a primeira vitória. Até aqui o Galo devendo nesse início de Brasileirão também, sob o comando do Sampaoli. Dali Rezende agora pega uma rodada decisiva, né? Pressão em Campeonato Brasileiro e pressão também nesse Campeonato Estadual, Vini. Pressão nas duas frentes, né? O Atlético, ele não consegue se consolidar. Teve um sinal de melhora importante contra 2 equipes que hoje estão um estágio à frente do Atlético, principalmente pelo que foi a temporada passada, o Cruzeiro e Palmeiras. O Atlético venceu o Cruzeiro com autoridade, venceu bem, de forma merecida, e empatou com o Palmeiras, jogando até melhor a maior parte do jogo. E aí, de repente, a gente imagina, poxa, agora o Atlético vai engatar, vai crescer e volta a oscilar, volta a tropeçar. Eu tenho dito aqui desde o início da temporada que a minha preocupação maior é com o Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Mineiro, ele tem que estar na última lista ali de prioridades. Só que, quando o Atlético decide colocar um time alternativo, só que muito forte, né, com poucos garotos da base na maior parte das rodadas, ele se coloca numa condição de, ou praticamente uma obrigação de classificação. E chega para essa última rodada do estadual precisando de outros resultados também para se classificar. Então, não dá para aceitar o Atlético empatar com o Betim, o Atlético empatar com o Tombense, empatar com o Atlético, que tinha até então a pior campanha do campeonato. São muitos empates na temporada, tanto pelo critério de desempate do Campeonato Mineiro, é por isso que o Atlético não é o melhor segundo colocado. Precisa voltar a vencer, o Atlético precisa voltar também a ser um time equilibrado, sofre muitos gols.
A defesa está muito exposta. Tem uma questão de qualidade dos zagueiros? Tem. O Atlético não tem zagueiros de tanta qualidade. Mas, para além disso, é necessário uma maior organização defensiva. E aí cabe ao Sampaoli. O time é muito vulnerável, deixa muitos espaços. E se continuar assim, no Brasileiro vai ser muito complicado, porque o nível é bem superior ao do Campeonato Mineiro. E o presidente do Atlético reclamou da arbitragem. Na bronca com a arbitragem, o presidente do Galo, Sérgio Coelho, Vini. Na bronca, e tem seus motivos sim, o Atlético realmente foi prejudicado em alguns jogos, mas eu repito a mesma coisa que eu falei em relação ao América, não que o Atlético seja a vítima da vez, é porque a arbitragem é ruim mesmo. Então assim, ela vai acabar errando, e nesse caso o Atlético tem sido prejudicado em alguns jogos. A diretoria tem que fazer pressão, faz parte, né? Se os clubes não fizerem, eles vão acabar ficando nessa situação aí de continuar sendo prejudicados, mas eu vou ficar aqui com foco mais no campo, assim, cara. Eu acho que o Atlético ele precisa jogar mais. Uma coisa não anula a outra, o Atlético está certo em reclamar, mas mesmo com os erros, principalmente no Campeonato Mineiro, a situação do Galo era para estar muito mais tranquila. O Atlético, pelo time que vem escalando, pelo time que jogou contra o Atlético, ele tinha que ter vencido o jogo. Ele tinha que ter chegado para a última rodada dependendo apenas dele ou já classificado. Os erros de arbitragem não justificam. 11h53 e o Júnior Santos volta a ficar disponível no ataque do Galo, Rezende. O atacante Júnior Santos está reintegrado ao grupo do Atlético. Ele até vinha treinando, mas não foi relacionado nenhuma vez esse ano, muito por conta da negociação que estava acontecendo entre Galo e Bahia, por um empréstimo do jogador. Não houve acordo. Pela nossa apuração, o Bahia estava disposto a pagar metade dos salários do Júnior Santos. Os valores estão ali na casa de R$1,5 milhão de reais mensais, o valor total do salário, mas o Atlético não aceitou. Queria que o Bahia pagasse totalidade ou grande parte desse salário do atleta. Então, nesse caso, está de volta. O Júnior Santos agora fica disponível para o técnico Jorge Sampaoli para a sequência da temporada. Não é que a permanência dele podemos cravar que é certa. A janela está aberta, mas a negociação essa com o Bahia não vai acontecer. Atlético, destaque final do Galo, Cláudio Rezende. Após o domingo de folga para os jogadores do Galo, a segunda-feira já terá a apresentação dos atletas para o início de uma semana importante. Primeiro tem o Remo, Galo em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, quarta-feira, 20h, Arena MRV. E no fim de semana, no sábado, vai até Nova Lima, no estádio Castor Cifuentes. Precisa vencer o Itabirito para ter chances de classificação. O Galo vai ter que contar ainda com outros resultados. Pode precisar, inclusive, do rival, do Cruzeiro, tirar ponto da URT, lá em Patos de Minas, a URT que hoje lidera o Grupo A, o mesmo do Galo. No meio de semana, o técnico Sampaoli vai de novo escalar força máxima. Time completo, alguns titulares importantes ficaram como opção apenas no duelo de sábado contra o Atlético. O Sampaoli tem definido essa estratégia, né, de um time mais forte no Campeonato Brasileiro e um time ali alternativo, mas ainda com muita qualidade no Campeonato Estadual, e acho que foi a melhor estratégia que ele tomou aí nos últimos tempos, até porque a gente sabe da necessidade do Atlético de fazer um Campeonato Brasileiro diferente nesta temporada depois de os últimos 2 anos terem sido muito ruins. Eu acho que a discordância é sobre os jogadores que ele colocou em cada um desses grupos, digamos assim, né? Porque, ao meu ver, o Scarpa não deveria estar no time alternativo, deveria estar no time principal. Mas tem a questão da recomposição do jogo sem a bola, mas ele está colocando o Bernard para jogar no lado direito do campo, que não tem se justificado, nem com a bola e nem sem ela, até porque a gente sabe que o lado direito do Atlético no jogo contra o Bragantino sofreu muito, e ali não é só o Preciado, o Bernard também combatendo muito pouco, pressionando muito pouco lá na frente. Então acho que não tem se justificado, e ainda assim ele não opta pelo Scarpa por ali. Então acho que as discussões são nesse sentido, que o Ale falava há pouco do Alexander, né? O Alexander era titular nesse time alternativo. Para mim ele deveria ser titular também no time principal. E com relação ao meio-campo, eu acho que a questão do Alan Franco é muito simples. Quando o Alan Franco joga no time principal, ele tem jogado
ou como um primeiro volante que o Atlético não tem, para o Maicon jogar um pouco mais à frente, ou coloca o Maicon como esse primeiro volante, quebrando um galho também, mas aí para o time não perder também em força, porque a gente sabe que o Igor Gomes, a principal característica dele não é marcar, aí tem que colocar o Alan Franco. Aí quando vai para o time alternativo, também não tem um primeiro volante. Aí você precisa de quem? Do Alan Franco, porque aí o segundo acaba sendo o Igor Gomes, ou o próprio Alexander, que são caras que têm um pouco mais de qualidade no passe, se envolve um pouquinho menos na marcação ali do setor. Então acho que essa utilização extrema do Alan Franco, ela parte de uma carência muito clara que existe nesse time, que é a de um marcador. Até porque a gente tem visto a dificuldade do Atlético de achar esse primeiro volante, e então o Alan Franco, com a capacidade, com a polivalência que ele tem, ele acaba sendo uma peça-chave desse grupo, até para jogar lá na lateral direita, né? Que a gente tem visto o Preciado com dificuldades. Eu acho que o Preciado ainda vai crescer de produção. Eu acho que é uma questão de adaptação, de ritmo de jogo, mas o Alan Franco se torna uma peça de segurança também lá para a lateral. Então o São Paulo tem que pesar tudo isso, né? Fala massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia. Espero que a notícia tenha sido relevante para todos. Já deixa o like para dar aquela força pro canal. Agradeço demais a vocês. E para quem está chegando agora, não conhece o canal, seja muito bem-vindo, já fica o meu convite aqui para vocês virem fazer parte da massa nesse canal aqui. Muito obrigado pela preferência, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não ficar de fora de nada que sai aqui no canal, bom? Deixa aí também a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá? A gente sempre tá olhando todos os comentários e fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade que esse canal aqui é para vocês e a participação de vocês ajuda demais o canal a continuar crescendo. E mais uma vez agradeço a todos por essa força. Vou ficando por aqui, mas hoje ainda a gente volta mais tarde com vocês com mais notícias. Um forte abraço a todos e até a próxima massa.